Tem lugares no Brasil onde a estrada de terra não tem nome, e o silêncio pesa tanto quanto a seca. Lugares onde a vizinhança conhece o seu nome, mas não conhece a sua fome, onde a igreja está sempre cheia no domingo e sempre vazia quando alguém precisa de ajuda de verdade. Foi num lugar assim, no agreste da Bahia, entre a Caatinga e o esquecimento, que essa história aconteceu. E ela começa, como quase todas as histórias que importam, com uma perda. O nome dela era Marinês. Marinês Souza Cavalcante, viúva aos 29 anos, com 6 meses de barriga e uma casa de taipa que o vento ameaçava levar toda vez que a chuva resolvia aparecer, o que não era frequente. Seu marido, Toninho, havia morrido num acidente de moto na estrada da feira, numa curva mal sinalizada que já havia matado outros antes dele e que continuou sem sinalização depois. Foi um caminhão. Foi rápido. Foi aquele tipo de morte que não dá tempo de se preparar, que não avisa, que chega e tira tudo e vai embora deixando só o buraco. Toninho tinha 31 anos. Trabalhava como pedreiro e sonhava em ter uma Kombi para fazer frete. Deixou uma dívida pequena no mercadinho do seu Beto, uma caixa de ferramentas, um terço dependurado no retrovisor da moto que não prestava mais, e Marinês com a barriga crescendo e o coração destroçado. Os primeiros dias depois do velório foram os mais estranhos. A casa ficou cheia de gente durante 3 dias. Café passado, bolo de milho, mulheres rezando em voz alta. E depois, do 4º dia em diante, ficou vazia. Completamente vazia. Aquelas mesmas mulheres que tinham rezado voltaram para as suas vidas, para os seus maridos vivos, para as suas preocupações que não incluíam Marinês. A família de Toninho morava em Feira de Santana. A mãe dele, Dona Neuza, veio ao enterro com o rosto fechado e foi embora sem abraçar a nora. Os 2 irmãos de Toninho nem apareceram. Mandaram dinheiro para a tia Coroa de Flores e não mandaram mais nada. A família de Marinês era pequena. A mãe havia morrido de diabetes quando ela tinha 16 anos. O pai sumira antes disso, e ela tinha uma tia em Alagoinhas que aparecia em casamento e em enterro, e mais nada. Então Marinês ficou sozinha. Sozinha com a barriga de 6 meses, com a casa de taipa no fim da rua de terra do sítio Boa Esperança, com as galinhas no quintal que botavam quando queriam, e com uma dívida de R$300 no mercadinho que o seu Beto ainda não havia cobrado, mas que Marinês sabia que ia cobrar, porque seu Beto era homem de negócio antes de ser homem de coração. O dinheiro que Toninho havia deixado, uma poupança pequeníssima que os 2 guardavam em conta conjunta, durou 2 meses. Ela tentou vender bordados que fazia desde criança, toalhas de mesa, trilhos de crochê. Vendia alguma coisa na feira de sábado, mas não o suficiente. Tentou serviço de faxina nas casas do centro, mas com a barriga avançando, as patroas foram sumindo uma a uma, cada uma com uma desculpa diferente, mas todas com o mesmo olhar que dizia a mesma coisa. Você é um problema que eu não quero ter. O pré-natal ela fazia no postinho de saúde a 5 quilômetros de casa. Ia a pé nas primeiras consultas. Depois passou a ir de carona com o caminhão do Zé Barreiro que passava às 6 da manhã na estrada, e que nunca cobrou nada, mas que ela sentia que devia. Devia tudo a todo mundo e não tinha como pagar nada. Foi numa dessas voltas do postinho, numa tarde de quinta-feira com o sol na cabeça e os pés inchados, que Marinês passou na frente da casa de Dona Generosa. Ela conhecia Dona Generosa de vista. Toda a gente no sítio Boa Esperança conhecia Dona Generosa de vista. Era uma senhora de uns 70 e poucos anos, miúda, com o cabelo todo branco preso num coque frouxo, que morava numa casinha cor-de-rosa desbotado no final da travessa do Cajueiro. Vivia só. Nunca havia se casado, ou tinha se casado e enviuvado cedo. Ninguém sabia ao certo porque Dona Generosa não falava muito de si mesma. O que se sabia é que ela era pobre. Pobre de verdade, não de reclamação. Recebia um benefício do governo que mal dava para comer. Tinha um quintal com uma mangueira velha e um pé de acerola. Criava 3 galinhas e um gato preto que se chamava Nego, e que dormia em cima da geladeira velha que nunca fechava direito. A casa era pequena, limpa, com as paredes cobertas de santinhos e uma tapeçaria de crochê na parede da sala que ela própria havia feito, talvez 30 anos atrás. Naquele dia de quinta-feira, Dona Generosa estava na calçada regando um vasinho de manjericão, quando Marinês passou cambaleando de cansaço. Parou, olhou. Menina, você tá bem? Marinês foi dizer que estava sempre, que ia ficar bem, que era o de costume. Mas antes de conseguir abrir a boca, sentiu as pernas bambas e se apoiou no muro de Dona Generosa. E ficou ali, de mão no muro, respirando fundo,
com o sol batendo, e o bebê chutando, e o cansaço pesando em cada centímetro do corpo. Entra aqui, disse Dona Generosa. Não foi uma pergunta. Marinês entrou. A casinha cheirava a erva cidreira e a café passado no coador de pano. Dona Generosa assentou na única poltrona da sala. Uma poltrona de couro sintético com o braço esquerdo remendado com fita adesiva marrom. Trouxe um copo d'água. Depois trouxe café. Depois, sem perguntar, aqueceu uma panela de caldo de feijão que estava guardado na geladeira e serviu com farinha. Coma primeiro. Fala depois. Marinês comeu. Comeu com aquela fome que não é só de estômago, que é de alma, fome de quem está há muito tempo se virando sozinha e se esqueceu do gosto de alguém fazer alguma coisa por ela. Quando terminou, ficou olhando para o prato vazio por um tempo. Depois levantou a vista e encontrou os olhos de Dona Generosa. Olhos escuros, pequenos, com aquele brilho de gente que já viu muita coisa e aprendeu a não se espantar mais. Qual é o tamanho da sua situação, filha? E Marinês contou. Contou tudo, como se aquela mulher velha e estranha tivesse aberto uma comporta que ela havia fechado com força desde o enterro de Toninho. Contou o acidente, a dívida, as patroas que foram sumindo, o dinheiro acabando, a barriga que crescia, o medo que ela sentia toda a madrugada quando acordava sozinha na casa de Taipa e ficava escutando o vento e pensando em como ia ser dali para frente. Dona Generosa escutou tudo sem interromper. Quando Marinês terminou, o silêncio durou um bom tempo. Lá fora o gato negro miou uma vez. Uma galinha cacarejou no quintal. Você vai ficar aqui esta noite, disse Dona Generosa. Não precisa, Dona Generosa, eu... Não perguntei se precisava. Disse que você vai ficar. Marinês ficou. Dormiu no quartinho dos fundos, num colchão de solteiro com um lençol bordado que cheirava a sabão em pedra. Dormiu de um jeito que não dormia fazia semanas, sem acordar no meio da noite, sem o coração acelerado na escuridão. Pela primeira vez desde a morte de Toninho, acordou sem a sensação de que o chão estava cedendo embaixo dos pés. Essa noite virou outra, e outra depois dessa. Dona Generosa não convidou formalmente. Nunca houve uma conversa sobre ficar, sobre dividir a casa, sobre quanto tempo. Foi acontecendo, como acontecem as coisas que são necessárias. Marinês voltou para buscar suas roupas, seus bordados, a caixa de ferramentas de Toninho que não conseguia deixar para trás. Voltou e trouxe tudo, e a casinha cor-de-rosa desbotado passou a ter 2 pessoas morando nela. O sítio Boa Esperança notou. Sítio pequeno nota tudo. Começou o comentário na padaria, no ponto do ônibus, depois da missa. Que uma coisa estranha essa viúva ir se abrigar na casa da velha Generosa. Que cada um cuide do que é seu. Que Dona Generosa não tinha condição de sustentar nem a si mesma. Imagina uma grávida. Tinha gente que dizia isso com preocupação genuína. Tinha gente que dizia com aquela malícia disfarçada de preocupação que é o pior tipo. A vizinha da frente, Dona Iracema, chegou a bater na porta numa manhã de sábado. Disse que vinha ver se estava tudo bem, mas os olhos varejavam a casa buscando alguma coisa para contar depois. Dona Generosa a recebeu na porta, não deixou entrar. Disse que estava tudo bem, agradeceu a visita e fechou. Marinês perguntou, lá dentro, ela não gosta da senhora? Ela gosta de saber que é diferente, respondeu Dona Generosa, voltando para a cozinha. A vida na casinha tinha uma rotina que foi se formando naturalmente. Dona Generosa acordava cedo, antes do sol, e passava café. Marinês acordava com o cheiro e ia até a cozinha. Tomavam café juntas, às vezes sem falar muito, às vezes conversando sobre qualquer coisa. Uma história que Dona Generosa lembrava. Um sonho que Marinês havia tido. O tempo que não vinha. Depois cada uma cuidava do que podia. Marinês fazia o que estava ao seu alcance com a barriga grande. Varrendo, lavando louça, bordando para tentar vender. Dona Generosa cuidava do quintal, das galinhas, do gato negro, que havia adotado Marinês com a facilidade que os gatos têm de mudar de lealdade. O dinheiro era pouco dos 2 lados. Dona Generosa recebia seu benefício no começo do mês e dividia com uma organização que beirava a matemática de milagre. Tanto para o mercadinho, tanto para o gás, tanto guardado para a emergência. Marinês contribuía com o que conseguia vender, que era irregular e imprevisível. Teve semanas em que o almoço era arroz com ovo e nada mais. Mas sempre havia almoço, sempre havia café passado de manhã, sempre havia o que comer. Numa tarde de chuva, chuva rara e generosa que caiu por 3 dias seguidos e deixou o ar cheirando a terra molhada,
Marinês estava bordando na sala quando seus olhos foram parar numa parede que ela havia olhado muitas vezes sem realmente ver. A parede da sala de Dona Generosa era coberta de santinhos, como a de tantas casas do Nordeste: São Francisco, Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio. Mas entre os santinhos havia outras coisas: um desenho feito à mão, uma criança, certamente. Algumas fotografias pequenas presas com fita adesiva. E uma fotografia maior, emoldurada, que ficava na prateleira de madeira ao lado da tapeçaria de crochê. Marinês não havia prestado atenção nela antes. Dessa vez prestou. Era uma foto antiga, em preto e branco, daquelas fotos de estúdio que as pessoas tiravam em ocasiões especiais. A foto mostrava uma mulher jovem, de vestido escuro, sentada numa cadeira. Ao lado dela, de pé, um homem de terno com o cabelo penteado para o lado. Entre eles, uma menina de uns 4 ou 5 anos, com um laço imenso na cabeça, olhando para a câmera com aquele sorriso sério que as crianças fazem quando mandam sorrir. Marinês olhou por um tempo, depois olhou de novo. Havia algo naquela foto que a prendia, mas ela não sabia dizer o quê. Naquela noite, enquanto tomavam o chá que Dona Generosa preparava sempre antes de dormir, chá de erva cidreira com um fio de mel, Marinês perguntou: Dona Generosa, aquela foto na prateleira, é a senhora quando era nova? Dona Generosa não respondeu imediatamente. Virou o canequinho nas mãos por um tempo. Depois disse com a voz quieta: É, eu com 32 anos, no estúdio do seu Aristides, em Serrinha. E os outros na foto? Mais silêncio. Nego pulou no colo de Dona Generosa, e ela passou a mão no pelo preto do gato, devagar, como quem está pensando na resposta. Meu marido. E minha filha. Marinês não sabia que Dona Generosa havia tido marido e filho. Ninguém no sítio havia mencionado isso. E ela havia assumido, como todo mundo, que a velha sempre havia vivido sozinha. O senhor faleceu? Perguntou com cuidado. Dona Generosa assentiu uma vez. Há muitos anos. Minha filha também. Marinês sentiu o peso da resposta se instalar no ar da cozinha pequena. Não perguntou mais nada. Às vezes o silêncio é o único lugar seguro que a dor tem para morar. Mas naquela noite, deitada no quartinho dos fundos, Marinês ficou pensando na foto. Na mulher jovem que um dia havia sido Dona Generosa, no homem de terno, na menina de laço, e em quanto peso uma pessoa pode carregar por dentro sem que apareça por fora. A história saiu aos pedaços, ao longo de muitas noites de chá e de chuva e de silêncio compartilhado. Dona Generosa havia se chamado Generosa Bonfim Santos, havia nascido no mesmo agreste onde ainda vivia, filha de pequenos agricultores. Casou aos 24 anos com Delmiro, um homem bom, trabalhador, que tinha um pequeno armazém em Serrinha e que a amava com aquela simplicidade de homem que não sabe dizer com palavras, mas mostra em tudo o que faz. Tiveram uma filha, Graça, Maria das Graças, que todos chamavam de Gracinha. Gracinha havia sido, segundo Dona Generosa, uma criança de luz, aquele tipo de menina que entra num cômodo e o cômodo fica mais iluminado. Curiosa, falante, que aprendia tudo rápido e que tinha um jeito de fazer as pessoas sorrirem sem esforço. Quando tinha 6 anos, ficou doente. Febre alta, os médicos de Serrinha não sabiam dizer o que, mandaram para a Feira de Santana. Em Feira disseram que era uma complicação rara, mandaram para Salvador. Em Salvador fizeram o que puderam. Não foi suficiente. Gracinha morreu com 6 anos e 3 meses numa cama de hospital com o ar-condicionado quebrado, segurando a mão da mãe, com Delmiro do outro lado da cama chorando sem fazer barulho. Delmiro não durou muito depois disso. Não foi de doença. Foi de dentro para fora, aquele tipo de tristeza que vai apagando a pessoa. Passou 1 ano, passou 2. No 3º ano depois de Gracinha, Delmiro fechou o armazém numa segunda-feira. Foi para casa, deitou e não levantou mais. O médico assinou atestado com causa cardíaca. Generosa sabia que o coração tinha parado, mas não por motivo médico. Ela ficou sozinha com 41 anos, sem filha, sem marido, sem armazém, com a casa que depois precisou vender para pagar dívidas. Foi chegando até aqui por etapas, cada mudança um pouquinho mais perto do nada, até a casinha cor-de-rosa em Boa Esperança, onde havia chegado há quase 30 anos, e onde havia ficado porque não havia mais para onde ir. Mas ficou de pé, disse ela numa noite, olhando para o fundo do caneco de chá. Não sei explicar direito por quê. Acho que a gente fica de pé porque sim, porque o dia amanhece e tem que fazer café, porque o gato mia querendo comer, porque tem sempre alguém precisando de alguma coisa, e enquanto você é útil para alguém,
Você ainda está aqui por algum motivo. Marinês estava escutando com as duas mãos na barriga. O bebê se mexeu, um movimento suave, uma voltinha. Ela sentiu, e por um segundo quis chamar alguém para sentir também, como Toninho teria sentido, rindo com aquela rinha aberta que ele tinha. Engoliu seco. A senhora nunca ficou com raiva? Perguntou. De Deus, de tudo, de ter perdido assim? Dona Generosa pensou. Fiquei, disse. Muito. Fui anos com raiva. Mas raiva cansa demais, e a vida não espera você acabar de ficar com raiva para continuar acontecendo. Aí você para com a raiva não porque perdoou, mas porque não tem energia para as duas coisas ao mesmo tempo. Aí de repente percebe que está vivendo de novo, sem perceber que voltou. Marinês ficou calada. Pensou em Toninho. Pensou que estava furiosa com ele. Furiosa de um jeito irracional e culpado. Furiosa porque ele havia morrido e a deixado assim, sozinha e grávida, e sem dinheiro e com medo. Era uma raiva que ela não havia dito para ninguém porque parecia errado sentir raiva de um morto, de alguém que você amava, de alguém que não escolheu ir embora. Mas estava lá. Disse isso em voz alta, pela primeira vez. Dona Generosa ouviu. Não disse que era errado. Não disse que ela devia agradecer os bons momentos, ou que Deus tinha um plano. Disse apenas, eu sei. E esse eu sei foi o abraço mais honesto que Marinês havia recebido desde que ficou viúva. O 7º mês de gravidez trouxe um problema que Marinês já esperava, mas fingia que não. A família de Toninho entrou em contato. Não para perguntar como ela estava, para perguntar sobre a casa. A casa de taipa onde Marinês havia morado com Toninho estava no nome dos dois, mas o terreno era dos pais de Toninho, que haviam cedido quando o casal casou. Agora Dona Neuza, a sogra, queria o terreno de volta. Mandou recado por um cunhado de Toninho, um homem seco chamado Valmir, que apareceu uma manhã na calçada de Dona Generosa sem nem perguntar se Marinês estava bem. Disse que a família precisava do terreno, que Marinês havia sido informada na época que era uma concessão, não uma doação, que ela tinha até o fim do mês para providenciar a retirada da casa, que na prática significava desmontar as paredes de taipa e levar o que fosse dela, porque a estrutura seria reaproveitada por eles. Marinês ouviu tudo com a barriga de 7 meses e as mãos juntas, e não disse nada. Quando Valmir foi embora, ficou parada na calçada olhando para a rua de terra por um tempo longo. Dona Generosa havia escutado tudo da janela. Quando Marinês entrou, a velha não disse nada sobre o que havia ouvido. Disse apenas, o café já está frio, vou fazer outro. E fez café. E sentaram. E por um tempo só ficaram ali, com as xícaras quentes nas mãos, deixando o problema existir sem precisar resolver tudo naquele minuto. Foi uma semana depois, num sábado de manhã, que a foto explicou tudo. Marinês estava ajudando Dona Generosa a organizar uma caixa de papéis velhos que ficava no fundo do guarda-roupa. Contas antigas, documentos, aquelas coisas que a gente guarda sem saber direito por quê. A caixa era de papelão reforçado, amarelada nas bordas, e cheirava a tempo guardado. No fundo da caixa, dobrado com cuidado dentro de um envelope pardo, havia um documento. Dona Generosa o abriu com aquela delicadeza de quem manuseia algo frágil. Era uma escritura de imóvel, com o nome de Delmiro Santos e Generosa Bonfim Santos, registrada em cartório de Serrinha, data de 1978. Mas não era a casinha cor-de-rosa, era outra propriedade, uma propriedade muito maior. Marinês olhou os dados. Eram 42 hectares de terra na região de Valente, com fonte de água natural, descrição de mata nativa e área de cultivo. Terra boa. Dona Generosa havia dito certa vez que Delmiro tinha família no interior, que havia herdado terra, que alguma coisa havia ficado no nome deles dois quando casaram. Mas eu perdi o controle disso tudo quando ele morreu, disse Dona Generosa, com a voz calma, sem drama. A família dele tomou conta. Disseram que eu tinha assinado coisa, eu nem sei direito o quê. Advogado eu não tinha dinheiro para pagar, não entendia de lei, fui deixando. Isso faz tempo, mais de 20 anos. Marinês olhou para a escritura. Olhou para a velha. Olhou de novo para a escritura. Dona Generosa. A senhora ainda tem essa escritura original em mão? Tenho. Estava aqui. E nunca ninguém cancelou esse registro. Nunca chegou nada dizendo que essa terra passou para outra pessoa de forma legal? Dona Generosa franziu a testa. Nunca chegou nada aqui não. Chegou gente falando, chegou recado, mas papel assinado por mim eu não assinei. Marinês ficou quieta. Estava pensando.
Estava pensando em Toninho, que havia feito curso de auxiliar de escritório e que lia contratos com ela nas noites depois do jantar, explicando o que significava cada cláusula, cada parágrafo. Estava pensando em tudo que havia aprendido ouvindo ele. Estava pensando que essa escritura original, intacta, em mãos da proprietária legítima, valia alguma coisa que nenhuma das duas estava enxergando. Dona Generosa. Eu preciso te fazer uma pergunta séria. Você confia em mim? A velha olhou para ela por um tempo com aqueles olhos escuros e pequenos. Depois disse: se não confiasse, você não estava dormindo no meu quartinho dos fundos. Então deixa eu tentar uma coisa. O que Marinês fez nas semanas seguintes exigiu dela um tipo de energia que ela não sabia que ainda tinha. Pegou o ônibus para a Serrinha com a escritura dentro de uma sacola de pano. Foi ao cartório. Pediu uma certidão atualizada do imóvel. A atendente olhou o documento, olhou para a barriga de Marinês, olhou de novo para o documento e foi consultar a supervisora. Voltou com a certidão. O imóvel ainda estava registrado em nome de Delmiro Santos e Generosa Bonfim Santos. Nenhuma transferência havia sido registrada. Aquilo que a família de Delmiro havia feito, se é que havia feito alguma coisa além de tomar posse na base da pressão e da intimidação, nunca havia passado pelo cartório. A terra, juridicamente, ainda era de Dona Generosa. Com a certidão na mão, Marinês foi à Defensoria Pública. Esperou 3 horas numa cadeira de plástico com a barriga pesada e a determinação de quem não tem mais nada a perder. Quando a chamaram, contou tudo para uma defensora jovem, de cabelo cacheado e óculos de grau, que ouviu com atenção e foi anotando. A defensora disse que o caso era viável. Disse que iam precisar de provas de posse irregular, de documentação, de tempo. Disse que não seria rápido, mas disse que era possível. Possível foi suficiente para Marinês voltar para a casinha cor-de-rosa com alguma coisa no peito que havia sumido faz tempo. Esperança não. Era mais firme que esperança. Era certeza de que havia um caminho, mesmo que longo. Contou tudo para Dona Generosa naquela noite. A velha escutou sem interromper, com o nego no colo, com o chá esfriando na mesa. Quando Marinês terminou, ficou olhando para a janela escura por um tempo. Você foi lá fazer isso por mim? Disse. Não foi pergunta. Fui, disse Marinês. Mas por quê? Você tem seus próprios problemas, mais do que deveria ter. Marinês pensou antes de responder. Pensou em tudo que a velha havia feito sem pedir permissão. O caldo de feijão, o quartinho dos fundos, o chá todas as noites, os anos de história contados em pedaços para que ela soubesse que não era a única pessoa no mundo que havia perdido tudo e continuado de pé. Pensou na foto emoldurada na prateleira, a mulher jovem de vestido escuro, o homem de terno, a menina de laço, toda uma vida dentro de um retângulo de papel. Porque você me abriu a porta quando eu não tinha para onde ir, disse Marinês. E porque você tem terra que é sua e que tomaram de você. E isso é errado. E enquanto eu puder fazer alguma coisa sobre o que é errado, eu vou fazer. Dona Generosa não respondeu. Virou o rosto para o lado, mas Marinês viu o ombro tremendo levemente e soube. O bebê nasceu numa manhã de março, com a chuva batendo no telhado de zinco da casinha cor-de-rosa. A parteira do sítio, Dona Lica, chegou a tempo, com sua bolsa de couro que todo mundo conhecia. Dona Generosa ficou do lado de fora do quartinho durante todo o parto, sentada na banqueta de madeira, rezando baixinho com o terço na mão. Quando o choro do bebê cortou o ar, ela parou de rezar e ficou quieta por um momento, com o terço apertado no punho e os olhos fechados. Dona Lica abriu a porta. É menina. Dona Generosa entrou. Marinês estava exausta, com o cabelo colado na testa, mas com um sorriso que não cabia no rosto. A menina estava no seu colo, pequeníssima, enrolada num pano de fralda, com o rosto amassado e perfeito de recém-nascido. Generosa se aproximou devagar. Se inclinou para olhar. A menina abriu a boca numa careta que parecia quase um sorriso, embora ninguém sorria com 2 minutos de vida. Como vai chamar? Perguntou a velha com a voz que saiu fina. Marinês olhou para ela. Já tinha decidido fazia tempo, mas não havia dito para ninguém. Graça, disse. Maria das Graças. Dona Generosa ficou olhando para a tua menina por um tempo tão longo que Marinês ficou preocupada. Depois estendeu um dedo, e a menina, com aquele reflexo de recém-nascido que não é aprendido, apertou. Fechou o punho minúsculo em volta do dedo velho da velha e ficou. Dona Generosa não chorou lá dentro. Saiu para a varanda e Marinês soube pelo tempo que ficou lá fora que chorou. Chorou por tudo. Por Gracinha,
por Delmiro, por 30 anos de uma vida muito menor do que deveria ter sido. E talvez, com sorte, por alguma coisa que estava começando. O processo na defensoria demorou meses. Era uma tarde quente de julho quando a defensora de cabelos cacheados ligou para o celular velho de Marinês. Celular que Dona Generosa havia insistido em manter pago porque dizia que mulher sozinha no mundo precisa de telefone funcionando. Com a notícia. O imóvel havia sido reintegrado. A família de Delmiro, que havia ocupado a terra durante mais de 2 décadas na base da intimidação e da pressão sobre uma viúva que não tinha recursos para abrigar, havia perdido. Não havia registro legal que sustentasse a posse. A terra era de Dona Generosa, 42 hectares, com fonte de água natural. Na região de Valente, Marinês escutou, agradeceu, desligou e ficou sentada na cadeira da cozinha por um tempo, com a Graça no colo, olhando para o nada. Depois foi até a varanda onde Dona Generosa estava descascando maxixe para o almoço. Dona Generosa, tenho uma notícia. A velha parou. Olhou. A terra é sua. Dona Generosa ficou olhando para ela. Depois olhou para o maxixe na bacia. Depois olhou de novo para Marinês. Depois olhou para o céu azul de julho, sem uma nuvem. Não disse nada. Voltou a descascar o maxixe. Mas a mão estava tremendo. O que fazer com 42 hectares é uma pergunta que leva tempo para responder. Não foi uma decisão tomada numa noite, nem em 2. Foi ao longo de semanas de conversa, com a Graça dormindo no rebolso que Marinês havia feito de um pano de chita, com o chá esfriando na mesa e o nego ronronando no canto. Dona Generosa queria voltar para a terra. Era uma coisa que ela havia dito de formas diferentes ao longo de todos esses meses, sem dizer diretamente. Quando falava de Delmiro, o tom mudava quando chegava na parte da fazenda, ficava mais suave, mais pesado também. Era onde a vida deles havia sido mais ela mesma, antes de tudo desmoronar. Marinês queria ficar onde a Graça havia nascido, mas sabia que a casinha cor-de-rosa não era solução para sempre. Era refúgio, era generosidade, mas não era futuro. Não cabia. Foram juntas olhar a terra num sábado de agosto. Pegaram um ônibus, depois uma caminhonete de um senhor que ia para Valente e que as deixou perto do acesso. Caminharam por uma estrada de terra entre a Caatinga, com a Graça no rebolso, com Dona Generosa andando devagar mas firme, com um chapéu de palha que Marinês havia comprado para ela na feira. A terra tinha uma casa velha no meio, de taipa, que havia sido a casa de um caseiro que a família de Delmiro havia posto lá. A família havia saído com a reintegração, não muito contente. A casa estava em mau estado, mas estava de pé. Havia um açude pequeno, quase seco pela seca, mas com um fio d'água que mostrava que a fonte não havia secado de vez. Havia árvores que ninguém havia plantado, umbus, juremas, um mandacaru imenso que ficava como uma escultura no meio do pátio. Dona Generosa andou pela terra devagar. Parou na beira do açude. Ficou olhando para o reflexo do céu na água turva. Delmiro queria plantar palma aqui, disse. Falava que palma não desiste, que sobrevive a qualquer seca e ainda dá de comer para o gado. Dá, disse Marinês. Dá mesmo, a velha virou para ela. Aqui é grande demais para só nós duas. É, concordou Marinês. O que você acha de chamar mais gente? Marinês olhou para ela. O sol da tarde batia de lado, fazendo a Caatinga ficar dourada. Aquela luz específica do agreste que transforma qualquer paisagem em coisa séria e bonita. Que tipo de gente, Dona Generosa? Gente que precisa, que não tem onde ficar. Mulher que ficou sozinha. Criança que não tem família. Velho que os filhos largaram. A terra dá, se a gente cuidar. E mão que trabalha não falta entre gente que não tem nada a perder. Marinês ficou olhando para a terra, para o açude, para o mandacaru. Ficou pensando em como havia chegado até ali. A carona do Zé Barreiro às 6 da manhã, o muro de Dona Generosa na volta do postinho, o caldo de feijão, o quartinho dos fundos, o chá de erva cidreira, a escritura no fundo da caixa de papelão, a defensora de cabelo cacheado, a Graça nascendo com a chuva no telhado de zinco, o punho fechado da filha no dedo da velha. Ficou pensando em como o caminho de uma pessoa nunca é só dela. Tá bom, disse. Mas eu fico na cozinha. Dona Generosa abriu um sorriso raro, porque Dona Generosa não era mulher de sorrir à toa, mas quando sorria, era com o rosto inteiro. A reforma começou com o que tinham, que não era muito. Isidro. Não havia Isidro nessa história, mas havia o Nelson, sobrinho de um vizinho de Dona Generosa em Boa Esperança, que era pedreiro,
e que havia ouvido o que Marinês havia feito pela velha, e apareceu um domingo de manhã com ferramentas e 2 amigos, e disse que ia ajudar pelo preço do almoço. Foram reformando aos poucos. A casa de taipa foi ganhando paredes mais firmes. O telhado foi remendado com telha de barro, que um vereador do município cedeu depois que a história chegou até ele, por aquele caminho torto que as histórias percorrem nos sítios pequenos. O açude foi limpo. Plantaram palma, como Delmiro havia sonhado. Plantaram feijão, milho, macaxeira. O jardim de Marinês foi menor que ela queria, mas estava lá. Pé de hortelã, manjericão, uma roseira vermelha que ela havia tirado de muda da casa de Dona Generosa, e que floresceu na primeira estação como se soubesse que estava em casa. A primeira pessoa que chegou foi uma mulher chamada Severina, 46 anos, que havia passado 2 meses num abrigo depois que o marido a expulsou de casa com os 3 filhos e um saco plástico de roupa. A assistente social do município havia ouvido falar da terra, havia ligado para Marinês, havia perguntado se havia espaço. Havia. Severina chegou com os 3 filhos numa tarde de outubro, olhou o terreiro da propriedade com aquele olhar de quem está esperando o momento em que a coisa boa se revela como armadilha. Mas não havia armadilha. Havia um quarto que havia sido limpo para eles. Havia feijão com abóbora no fogão. Havia Dona Generosa na varanda com a Graça no colo, cantando uma cantiga que ninguém mais cantava. O filho mais velho de Severina, um menino de 11 anos chamado Rômulo, ficou olhando para o mandacaru do pátio por um tempo. Depois perguntou para Marinês: "Isso é nosso agora?" "Enquanto precisar ser", disse Marinês. Rômulo assentiu, com aquela seriedade de criança que já aprendeu que as coisas boas costumam ter data de validade. Mas foi dormir naquela noite com o rosto mais relaxado do que havia estado em meses, segundo Severina contou depois. Vieram outros. Não muitos de uma vez, nunca mais do que a terra e o espaço comportavam. Uma avó com 2 netos cujos pais haviam desaparecido para o sul e nunca voltado. Um homem velho chamado Bento, que havia sido agricultor a vida toda e que ficava perdido sem terra entre os dedos. Uma jovem grávida, 17 anos, que havia sido expulsa de casa pelos pais depois que apareceu de barriga. Essa última chegou numa noite de novembro, com o cabelo molhado de chuva, e bateu na porta com o punho fechado. Quando Marinês abriu, olhou para a menina grávida encharcada na soleira e sentiu uma coisa no peito que reconheceu. Era o eco de si mesma, alguns meses atrás, encostada no muro de Dona Generosa com as pernas bambas. "Entra", disse Marinês. Não foi uma pergunta. A menina se chamava Jaqueline. Ficou. Dona Generosa foi ficando mais velha com a graça de quem envelhece rodeado do que importa. Tinha os seus dias difíceis, os dias em que o corpo pesava, e a memória de Gracinha e Delmiro pesava junto, em que ficava mais quieta, em que o olhar ia para longe. Mas tinha os outros dias também. Os dias em que o Rômulo aparecia perguntando se ela sabia jogar dama, em que a Graça engatinhava pelo chão de terra batida do terreiro, chamando com o balbuciante de bebê, em que o cheiro do pão de Severina tomava conta de tudo. Numa tarde de dezembro, quase no Natal, com uma galheta de palma enfeitada na sala porque era o que tinham, Marinês tirou a foto da prateleira de Dona Generosa. A velha havia pedido que ela trouxesse, disse que queria olhar. Marinês entregou a moldura. Dona Generosa segurou com as 2 mãos, olhou para o homem de terno, para a menina de laço, para a mulher jovem que havia sido. "Você foi feliz nessa foto", disse Marinês. Não como pergunta, mas como afirmação. "Fui", disse Dona Generosa. "E pensei que não ia ser mais. Mas é engraçado como a felicidade não pergunta se você está pronto para ela. Ela aparece de qualquer jeito." Marinês ficou olhando para a foto também. Para a menina de laço que havia morrido com 6 anos e que havia emprestado o nome para a filha dela, que naquele momento dormia na Jaqueline no quarto dos fundos, as 2 recém-nascidas juntas como se sempre houvessem se conhecido. "Dona Generosa", disse Marinês, "posso te perguntar uma coisa?" "Pode sempre. Por que você me deixou entrar naquele dia?" "Você não me conhecia. Eu era uma estranha, grávida, sem nada. Por que abriu a porta?" A velha ficou olhando para a foto por um tempo. Depois olhou para Marinês. "Porque eu já fui você", disse. "Não grávida, não viúva, mas fui uma mulher que ficou sozinha com o mundo do lado de fora e a porta fechada. E alguém abriu, uma vizinha em Serrinha, quando Delmiro morreu e eu não tinha nem para comer. Me deu arroz e feijão e disse: 'Senta aqui.' Só isso. Mas foi o que precisava. A gente não abre a porta porque tem o suficiente para dividir.
A gente abre porque sabe o que é estar do lado de fora. Marinês ficou olhando para ela. Sentiu a garganta fechar. Não de tristeza, de outra coisa. Aquela coisa que não tem nome certinho, mas que é o que você sente quando entende de onde veio e para onde está indo, e que o caminho não foi à toa. Dizem que em Valente ainda se fala da propriedade que não tem placa na entrada, mas que todo mundo sabe onde é. Que tem sempre fumaça subindo da cozinha e cheiro de pão e feijão. Que tem crianças correndo entre o mandacaru e a palma, e a roseira vermelha que floresce todo ano como se fosse a primeira vez. Dizem que a velha generosa ainda senta na varanda todas as tardes com a foto na mão, olhando o campo. Que a Graça, quando aprendeu a andar seguindo os passos da velha pelo terreiro, imitando o jeito dela de caminhar, como se soubesse desde cedo que havia uma herança ali que não tinha a ver com terra nem dinheiro. E dizem que quando alguém pergunta para a Jaqueline, que cresceu e ficou, e ainda está lá com o filho que nasceu naquela terra, porque ela não foi embora quando teve condição, ela sempre dá a mesma resposta. Porque aqui é o lugar onde alguém me abriu a porta. Ela diz. E enquanto tiver porta para abrir, eu fico. A foto ainda está na prateleira. O homem de terno, a menina de laço, a mulher jovem de vestido escuro. Generosa com 32 anos, com uma vida inteira pela frente que ia desabar e ser reconstruída de formas que ela não podia imaginar. Dizem que se você olhar com atenção, a mulher da foto está quase sorrindo. Não de alegria rasa, não de pose. De um tipo de paz que só aparece no rosto de quem aprendeu que o coração que dá abrigo na escuridão não fica sozinho na luz. E essa é a história de Marinês, de Dona Generosa, de Graça, de Severina, de Rômulo, de Jaqueline e de todos os que vieram depois. Uma história que começou com uma porta aberta por uma velha pobre que não tinha muito, mas que tinha uma foto que explicava tudo.